Nos últimos anos, o cultivo da acerola vem se destacando no Brasil, principalmente pela adaptação da planta ao clima tropical e subtropical. Em vista à sua origem tropical, a planta se adapta muito bem às condições climáticas do norte e nordeste do Brasil. Sua cultura tem apresentado possibilidades de cultivo, mesmo nas regiões de latitudes mais elevadas, resultando na sua exploração em todos os estados brasileiros. A acerola, o fruto da ceroleira, apresenta alto teor de vitamina C, 2.500 a 5.000 mg a cada 100 gramas de polpa, uma vitamina relacionada com a diminuição de problemas cardíacos e alguns tipos de cânceres, além de melhorar a pele. Apesar do pequeno tamanho, a acerola possui um índice de vitamina C 100 vezes maior do que a de frutas cítricas e 10 vezes maior do que a da goiaba. Além dessa vitamina, o fruto é fonte de ferro, cálcio, fósforo e carotenoides. A aceroleira possui diferentes variedades, como acerolas doces, semidoces e ácidas. As variedades doces são recomendadas principalmente para consumo in natura. As ácidas são mais utilizadas na indústria. A semidoce, por sua vez, apresenta sabor intermediário, podendo ser consumida in natura ou industrializada. Como existem diferentes variedades da planta, é necessário analisar algumas variáveis para realizar o plantio com fins de comercialização. A aceroleira ideal para o agricultor deve ser de alta produtividade, com ausência de pelos urticantes, apresentar frutos vermelhos com mais de 8 gramas, ricos em vitamina C e com maior resistência para facilitar o transporte. Vale ressaltar que o cultivo é realizado em praticamente todo o território nacional, sendo a região Nordeste a que mais se destaca. Estima-se que no país existam 10.000 hectares de área cultivada com esta planta e que os estados da Bahia, Ceará, Paraíba e Pernambuco sejam responsáveis por mais de 50% de toda a produção. A importância econômica da acerola nas estatísticas é prejudicada pela falta de boas práticas no manuseio, transporte e estocagem, associada à alta precipibilidade e à falta de infraestrutura para o seu processamento e conservação, que são responsáveis por elevadas perdas, chegando a atingir até 30% da população. Essa fruta, por possuir modelo climatérico de respiração, apresenta problemas de comercialização in natura, chegando a atingir de 15% a 40% de perdas pós-colheita. Quanto ao destino de produção, cerca de 60% permanece no mercado interno e 40% destina-se para o mercado externo, especialmente para o Japão, Europa e Estados Unidos. No Brasil, a cultura da acerola oferece grandes possibilidades de sucesso, devido às condições climáticas favoráveis, como citado anteriormente, principalmente na parte tropical do território nacional e pelo aspecto nutricional para a saúde pública, particularmente das populações econômicas mais carentes. As abrangentes diretrizes de produção atualmente em implementação nas lavouras reforçam a importância do cultivo da banana, incluindo boas práticas de manejo agrícola, que certamente levarão a fruto de maior qualidade e maiores lucros para os produtores. A bananeira tem ciclo de vida curto e não é uma espécie perene, mas aparenta boa produtividade. Economicamente, o cultivo da banana é muito importante no Brasil, sendo a segunda fruta mais importante em termos de cor, rendimento, valor de produção e consumo. É cultivada por grandes, médios e pequenos produtores, e 60% da produção vem da agricultura familiar. A banana contém muitos açúcares, sacarose, frutose e glicose, e também tem ótimos benefícios para a saúde. São fontes de fibras, vitamina C, vitamina B6 e potássio. Ajudam a controlar a pressão arterial, combater as câimbras e aumentam a sensação de saciedade. Por ser um concentrado de carboidratos, muitos atletas se voltam para a banana após algum exercício físico. Portanto, a fruta também é uma importante fonte de energia muscular, além de ser isento de colesterol e ter efeito sedativo. Recomenda-se também o consumo de bananas em caso de problemas estomacais, para favorecer o funcionamento normal dos rins. A escolha da bananeira no SAF se dá por sua alta produtividade, gerando grandes lucros para os produtores. E também por ser a fruta que ocupa o primeiro lugar da fruta mais consumida no Brasil. No mundo, ela só perde para a laranja. Uma curiosidade também da banana é que existem diversas variedades e muitas delas não são comestíveis. O feijão comum é uma espécie de leguminosa herbácea com um período de cerca de 95 dias, alto potencial de produção de 4 kg 270 gramas por hectare,
e plantas rasteiras. Resistência ao mosaico comum e antracnose, resistência moderada à murcha de Phaseolus bacteriana e ferrugem, que se caracteriza por ser extremamente dependente de condições climáticas favoráveis para se desenvolver perfeitamente, principalmente devido à falta de água, que é um dos fatores limitantes para a obtenção de elevados rendimentos. Os brasileiros consideram o feijão um dos produtos básicos e cultivam uma variedade de grãos cultivados de norte a sul do país. Constitui uma importante fonte de proteína na dieta da maior parte da população mundial, principalmente em países onde o consumo de proteína animal é restrito por razões econômicas, religiosas ou culturais. No Brasil, é um grande fornecedor de proteínas e passou a fazer parte da alimentação diária de classes socioeconômicas menos populares. Além dos impactos relacionados à segurança alimentar, a cultura também é notória em termos socioeconômicos por ser uma importante fonte de emprego e renda local. Por se tratar de uma cultura sensível a pragas e doenças e às condições ambientais, alguns cuidados devem ser tomados durante a fase de implantação das leguminosas para a obtenção de altos rendimentos. No início da implantação do plantio, fatores como clima, fertilidade do solo, cultivares, hábitos de crescimento, sistemas de produção e resistência a doenças e insetos praga devem ser considerados. Prestar atenção a todos esses pontos é essencial para garantir plantas suficientes, crescimento e rentabilidade da cultura. Porém, a atenção especial deve ser dada a pragas e doenças durante o ciclo de desenvolvimento da leguminosa. Independente da época de semeadura do feijão, da primeira safra, da segunda safra ou da terceira safra, certas medidas preventivas devem ser estabelecidas na fase inicial da safra. O motivo da seleção é porque o feijão pode afetar o surgimento de artrópodes nocivos. Falar sobre a cultura do cacau é muito importante, pois é uma cultura super cultivada aqui na região. E inserir essa cultura dá um peso, uma ênfase a valorizar uma especialidade regional, que movimenta a economia das cidades próximas do Baixo Sul e outras regiões da Bahia. Anualmente, o cacaueiro adulto pode produzir até mais de 100 mil flores, das quais menos de 5% são fertilizadas e apenas 0,1% transformadas em frutos. As flores não polinizadas caem no período de 48 horas. Os botões florais iniciam a abertura à tarde, completando o processo na manhã seguinte, nas primeiras horas, quando as flores, depois de polinizadas, são realmente fertilizadas, permanecem fixadas no pedúnculo para formar o fruto. O fruto do cacau é alongado, suculento e sustentado por um pêndulo. A semente do cacau é um ovoide achatada com 2 a 3 centímetros de comprimento e recoberta por uma polpa mucosa e gelatinosa de coloração branca e de sabor adocicado e ácido, utilizada na fibração de geleia, vinho, vinagre, licor ou suco. O cacau tem importância muito grande socialmente e economicamente falando, pois em suas respectivas áreas de plantio, onde são mais populosos, ele faz a movimentação da economia informal e informal, tanto no agronegócio grande quanto para os pequenos produtores de áreas rurais, onde ele é produzido em grande escala para ser vendido dentro do mercado ou exportado para fora, como nos pequenos produtores que abastecem cidades pequenas e tiram seu próprio sustento. Em Valença, no Baixo Sul, a biotecnologia permitiu que se usassem substâncias para que o cacau ficasse menos estressado ao calor e fizesse a planta gastar menos energia para aumentar a sua produção. Essa tecnologia possibilitou
que as plantas pudessem ter um desempenho muito maior. E também se deu início à produção de uma linhagem de cacau, utilizando o método da clonagem para que fosse mais resistente à vassoura de bruxa, que dentro de um SAF, sistema agroflorestal, seria muito prejudicial para o cacau e para outras plantas, podendo atrair mais doenças. Essas técnicas agroecológicas são utilizadas de forma correta para que se possa formar um ambiente muito mais saudável para as plantas e não suscetível a pragas. O eucaliptus é um gênero de plantas angiospermas pertencentes à família Mistaceae, que tem como características principais a casca volumosa e a produção de óleos essenciais que são frequentemente utilizados na produção de fármacos e cosméticos. As plantas do gênero eucaliptus são angiospermas, isto é, plantas que formam flores e frutos, e eudicotiledôneas. Antigamente, essa nomenclatura estava incluída dentro do grupo das dicotiledôneas, apresentando assim 2 cotiledôneos, primeira folhas de textura carnosas que surgem durante a germinação das sementes, e também são consideradas plantas perennifólias, também chamadas de plantas de folhas persistentes. São plantas que mantêm suas folhagens ao longo do ano inteiro, não passando por estágios de queda, ausência de folhas. A maior parte das espécies de eucalipto apresentam dimorfismo foliar, ou seja, as plantas quando jovens apresentam folhas opostas, ovais ou arredondadas, às vezes sem pecíolo, uma estrutura que conecta o limbo ou a folha propriamente dita ao caule. E quando adultas, aproximadamente após 2 anos de crescimento, a maior parte das espécies passa a apresentar folhas alternadas, compridas e estreitas, chamadas de lanceoladas ou falciformes, com longo pecíolo. Falando um pouquinho sobre como contribui para a economia e socialmente falando, tem que ter em mente que o eucalipto ele tem grande importância comercial na economia brasileira. Segundo a indústria brasileira de árvores, são 5,5 bilhões de hectares plantados com este gênero, com a produtividade média de 39 metros quadrados hectares por ano. A produtividade, contudo, depende de diversos fatores como o local de plantio, os tratos culturais e os insumos disponibilizados. De forma geral, espécies de eucalipto têm sido preferencialmente utilizadas devido ao seu rápido crescimento, capacidade de adaptação a diversas regiões ecológicas e pelo potencial econômico, tendo em vista a utilização diversificada de sua madeira. A alta produtividade de madeira com menores custos e maiores taxas de retorno do investimento conferem grande atratividade ao cultivo do eucalipto, garantindo alta competitividade de seus produtos no mercado interno e externo. O SAF, Sistema Agroflorestal, é um sistema muito indicado para a produção agrícola de forma saudável para o meio ambiente, pois ele exclui muitas técnicas e insumos da agroindústria que prejudicam o meio ambiente. Com o SAF, você consegue integrar várias culturas em um único local e você pode usar a manutenção humana ou deixar que aconteça de forma natural. O SAF simultâneo é uma escolha de SAF muito boa e própria para ser usada, pois você consegue fazer a integração de várias culturas, rasteiras de pequeno, médio, grande porte. E com a manutenção biológica que você pode fazer no SAF naturalmente, essas culturas se completam e se ajudam. Quando você integra culturas de portes diferentes, onde você pode colocar uma cultura de médio porte para sombrear uma cultura menor e uma cultura de grande porte para poder sombrear a de médio porte. E os respectivos agentes biológicos que naturalmente existem nessas culturas irão fazer a manutenção. E com o SAF simultâneo, você tem que fazer a plantação de culturas escolhidas seletivamente para que essa cooperação entre as culturas funcione.
E quando se trata de safing, você inicia o cultivo de plantas e a planta, antes de ser considerada naquele sistema de grande porte, ela vai ter passado a ser de pequeno porte, médio porte, para se tornar grande porte, pois o seu tempo de plantio e crescimento se difere das mais outras culturas que está no ambiente que você escolheu para implementar o seu sistema agroflorestal. Os sistemas agroflorestais na Bahia utilizam muito o cultivo de cacau, pois essa é uma cultura que na região rende muito, se acopla à produção de cacau com outras culturas que também são da região, mas o principal foco desse safing é utilizar de práticas naturais sem muitos insumos agrícolas para a produção de um cacau de qualidade e ainda poder cultivar pequenos insumos das outras culturas que vão estar integradas nesse safing. E as empresas focam em utilizar desse sistema agroflorestal para poder fazer propagandas de estabilidade e economia com práticas muito menos agressivas à natureza e também, às vezes, integradas com o agrossilvopastoril, onde elas podem utilizar animais para fazer outros diversos produtos. Então, é uma jogada econômica onde você pode ter dos mais diversos produtos partindo de um único sistema natural de produção.